Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem, né? Nós iniciamos o nosso G2 falando sobre sociedade simples, a sociedade pura e a teoria das sociedades. Depois nós estudamos sobre sociedade limitada, né? Nesse contexto, todos os nuances sobre a sociedade limitada. Depois, sobre sociedade anônima, né? Na aula passada, tivemos todos os enlaces, todos os nuances sobre essa sociedade anônima. E hoje nós estudaremos sobre, tipos societários. Né? O regime jurídico da sociedade empresária estará condicionado exatamente ao tipo societário, ao tipo que foi escolhido para quê? Para a estruturação dessa sociedade, desse empreendimento. E o Código Civil, ele elencou 5 tipos, cinco tipos nesse contexto de sociedade, que essa formalização desse empreendimento se efetuará necessariamente por meio de um desses tipos listado, onde o rol se torna automaticamente taxativo, né? E a doutrina também denomina nesse rol como um princípio dessa tipicidade. Nós já vimos em aulas anteriores sobre a sociedade simples pura, né? Vimos também sobre a sociedade limitada, é uma das que traz para o rol a mais empregada nesse meio e a mais simples também para se formalizar um empreendimento, né? E nós vimos que a sociedade limitada ela está elencada no artigo 1052 ao artigo 1087 do Código Civil. Quanto à sociedade anônima, né, nós vimos que ela está elencada no artigo 1088 e o artigo 1089 do Código Civil, bem como a Lei 6.404 de 1976, onde nós vimos ali todos os seus nuances, todos os seus pormenores, tá certo? Sem tanta importância para o direito empresarial, a sociedade em nome coletivo, que vai do artigo 1039 ao artigo 1044 do Código Civil. E que eu digo sem importância? Porque nós já estudamos as duas mais importantes, que é a sociedade anônima e a sociedade limitada, né? Então, como curso dos senhores, noções de sociedade, né, e de direito empresarial, eu achei por bem falar dessas duas. Falamos sobre a sociedade limitada, sendo esta a mais importante, e a sociedade anônima. A sociedade em nome coletivo, ela está no artigo 1039, no artigo 1089, 1039 ao artigo 1044 do Código Civil. Artigo 1039, sociedade em nome coletivo, artigo 1039 ao artigo 1044 do Código Civil. Em contrapartida, a sociedade em comandita simples está lá no artigo 1045 ao artigo 1051 do Código Civil também. A sociedade em comandita por ações, né, está do artigo 1090 ao artigo 1092 do Código Civil. Essas três últimas nós não estudaremos por questões óbvias, né? Até porque as mais usadas é a sociedade simples, a sociedade anônima e a sociedade limitada, por outrora essa sociedade limitada sendo a mais benéfica e a melhor para o direito empresarial, tá certo? A especialidade dos tipos de sociedade não impede a aplicação subsidiária das normas de outros tipos societários também, tá? Como se ressaltar, em caso da omissão da lei ou também desse contrato social entre as partes, né? Nós vamos verificar nesse contexto que os tipos societários em desuso, por exemplo, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, é o mesmo, e a sociedade também em comandita por ações,
demonstram-se por opções a preferência duvidosa até nesse contexto, tendo em vista que trazem aí nesse contexto expressamente a previsão da responsabilidade subsidiária e ilimitada pelo polo passivo a descoberto da sociedade. As sociedades em nome coletivo e as sociedades em comanditas simples desenvolveram-se em momento histórico em que estava-se ausente até então no mundo jurídico da sociedade limitada. E aí, Ricardo Negrão, ele ensina que a sociedade em nome coletivo, ela tem a sua origem na compagna, né? Na companhia, nesse caso, nessa compagna, né? nessa companhia. E essa sociedade familiar, assim identificada pelo próprio nome, né? Pão, né? Que era companes, isto é, entre aqueles que compartilharam o mesmo alimento cotidiano. As sociedades em nome coletivo surgiram ainda na antiguidade, pelo período em que não fora consolidado ainda o princípio da autonomia patrimonial. E o referido autor, ele fala que em relação às sociedades em comandita, ele esclarece que elas surgiram durante a Idade Média para o financiamento das expedições marítimas, derivadas até então do empréstimo marítimo ou empréstimo de grande risco, no qual um financiador emprestava o dinheiro a um capitão de navio por uma ou por várias viagens determinadas. E aí, até então, o financiador, que era esse comanditário, associa-se a esse capitão do navio, que é o comanditado, né? Partilha com ele aí os lucros, mas não suporta as perdas, senão até o limite do seu contributo em capital, né? Isso aqui é um breve histórico desse contexto, por que se chamam comandita, né? E aí, atualmente, não se justifica-se esse incremento do risco para alguns sócios em detrimento de outros, ainda que apenas algum deles administrem esse empreendimento. A sociedade limitada, ao prever a limitação dessa responsabilidade do sócio ao capital integralizado, apresenta-se aí como um tipo societário preferível, né? A sociedade em nome coletivo, em comandita simples e em comandita por ações, ela se constitui um tipo societário formalmente possíveis, mas dificilmente utilizáveis, cujas as normas jurídicas são correspondentes e se encontram-se em desuso. Nesse particular, das propostas para a criação de um novo Código Comercial, o projeto de lei do Código Comercial, 1572 de 2011, no artigo 122, inciso do 1 ao 4, ele manteve inalterado o rol dos tipos societários, hoje constantes no Código Civil, enquadrando no projeto de lei, né, 487 de 2013. O artigo 184, inciso 1 e 4, suprimiu o referido rol da sociedade em comandita simples. No próximo tópico, né, ainda em visão desse conjunto, de empreendimentos, de empreendedores, uma análise compartilhada nós teremos dos tipos societários, sendo que essa proeminência da sociedade limitada e das sociedades anônimas até então como tipos societários que efetivamente corresponde ao empresariado brasileiro e determinou a sua análise separada. Os tipos societários nas sociedades contratuais e os seus elementos coincidentes e dissemelhantes, a responsabilidade direta da sociedade e da responsabilidade indireta, nós vamos ver que na escolha dos tipos societários, percebe-se no direito brasileiro o princípio dessa autonomia patrimonial, como um ponto neofrágico, ou podemos dizer que é um ponto de convergência ou de semelhança a atrair para os empreendedores que se organizarem, né, em sociedade, a garantia desse benefício de ordem. Isto é, em caso de um insucesso patrimonial dessa atividade escolhida, a sociedade, esse sujeito de direito autônomo,
que deverá responder ilimitadamente por obrigações com a totalidade do seu patrimônio. Assim, nós vamos entender que se houver suficientemente para saldo ali para saldar as obrigações sociais, não há que se falar em responsabilidade subsidiária do sócio ou, incisivamente, a responsabilidade até então direta por todas as obrigações sociais. A regra geral será a do ente coletivo ali escolhido. Por sua vez, em caso de o patrimônio até então negativo, o ente coletivo, a depender do tipo societário e da espécie de sócio, poderá responder subsidiariamente pelo passivo aí até então descoberto. Como direito e garantias são decorrentes dessa personificação, o patrimônio particular não poderá ser atingido para satisfação até então das obrigações sociais, constando-se haver patrimônio suficiente entre esse ente coletivo para saldá-la, também, o CPC de 1973, mais especificadamente no artigo 592, inciso 2, e o artigo 596 fundamenta o princípio da separação do patrimônio, de modo semelhante foi conferido no artigo 795, caput do novo Código de Processo Civil, tá? O Código Civil, precisamente o artigo 1124, também impõe o princípio da separação patrimonial. Já a Lei 11.101 de 2005 repisa esse princípio da autonomia patrimonial e a responsabilidade também direta dessa sociedade, quando dispõe que não são oponíveis à massa. Assim, quer dizer o quê? Que esses valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital, desse capital social na liquidação da sentença, conforme elencada no artigo 83, parágrafo 2º, nós vamos entender que já no artigo 82 da lei da responsabilidade, da lei de falência, nós vamos entender que mais uma vez retirada a separação do patrimônio, pois somente depois da ação própria a ser intentada pelo rito ordinário e em caso de procedência que será possível alcançar o patrimônio particular dos sócios. Ives Gandra, por sua vez, ele diz que nomeia essa responsabilidade subsidiária em caso passivo, o descoberto até então, desse ente coletivo e de responsabilidade ordinária. Esclarece que trata-se de responsabilidade decorrente da lei, ou seja, das normas predispostas para o tipo societário escolhido. Trata-se de uma responsabilidade que atribui aos sócios, independentemente da apuração do comportamento fraudulento ou abusivo do sócio, ou de ato doloso ou também culposo que lhe imputem aí, que tem o efeito ex lege. Nesse sentido, na sociedade limitada, onde os sócios somente responderão, e já vimos, responderão ordinária e subsidiariamente com seus bens particulares, e se o patrimônio dessa sociedade também não houver sido integralizado. E aí vale-se dizer, senhores, que os sócios não conseguirem comprovar essa contribuição indicada no contrato social, realmente ela foi incorporada como ao patrimônio social. Diz a lei que na sociedade limitada essa responsabilidade de cada sócio, ela se torna automaticamente restrita, tá? Restrita e ao valor das suas cotas, mas todos aí responderão automaticamente e solidariamente pela integralização desse capital social, artigo 1052, artigo 1052 do Código Civil. Nas sociedades em comandita, que é esse misto de sócios, com responsabilidade limitada e também ilimitada, os comanditários ou os acionistas eventualmente responderão com seus patrimônios particulares pelas dívidas sociais remanescentes até o limite dos fundos ou das ações a que se comprometerem. Artigo 1045 e artigo 1091, artigo 1091 do Código Civil. Por sua vez, os sócios comanditados ou acionistas, administradores,
pelas mesmas obrigações remanescentes poderão responder integralmente pelo saldo total descoberto ali, sem limitação e pré-estabelecida, portanto, nessa questão. De igual modo, senhores, nós vamos entender que na sociedade em comum e na sociedade em nome coletivo, a responsabilidade subsidiária também não encontra teto, pois os sócios pelo polo passivo, social e o descoberto respondem com a totalidade do que nós estamos dizendo aqui, com a totalidade de seus bens, né? Ou seja, ilimitadamente, e aí o artigo 990 e artigo 1039 do Código Civil, né? Na sociedade simples, o patrimônio particular dos sócios estará parcialmente blindado, pois somente responderão pelas obrigações sociais, que nós já vimos também. Subsidiariamente, nós vamos entender, se repise, que até o limite das suas participações no capital social, artigo 1023, o artigo 1024, o artigo 1025 e o artigo 1032 do Código Civil. No caso dessa sociedade, a responsabilidade dependerá da expressa disposição no contrato social, como determina o artigo 997, inciso 8º do Código Civil. Nos contratos de investimento, a que a lei denomina sociedades em conta de participação, tema que já foi estudado, né? Nós já vimos, o sócio ostensivo detém de responsabilidade ilimitada pelo passivo a descoberto, enquanto o sócio oculto, em princípio, responde com seus bens particulares somente pelo saldo que lhe ofertou para o desenvolvimento do objeto social, a não ser que venha a intervir nesse negócio. Quando ele ultimará, né, por ser responsabilizar solidariamente pelas obrigações eventualmente pendentes. O artigo 991 e o artigo 993, parágrafo único do Código Civil. Já nas sociedades anônimas, a responsabilidade subsidiária, ela encontra limite no preço da emissão das suas subscrições, artigo 1088 do Código Civil. Então, diante de tal quadro, senhores, a opção pela sociedade limitada, ela se apresenta como a menos arriscada para os empreendimentos menores, né, que nós estamos vendo, e nós temos que dizer aqui que a responsabilidade ordinária restará até então afastada se houver o que? Uma regular integralização desse patrimônio. Como salienta-se o nobre colega e doutrinador Fábio Ulloa, o limite dessa responsabilidade subsidiária dos sócios pode ser até zero. Para grandes investidores, a opção pela sociedade anônima será a menos arriscada ante ao limite de responsabilidade engessado no valor da emissão das ações de cotas a adquirir. Por isso que eu preferi, como o mediador dos senhores, fazer e falar desses tipos societários sem entrar em pormenores da sociedade em nome coletivo, bem como da sociedade em comandita simples, falar de forma resumida, bem como da sociedade em comandita por ações. O que será cobrado na prova dos senhores será a sociedade simples, essa sociedade pura, que foi antes da prova, a última aula nós falamos sobre ela, que já vale para o G2. Também cobraremos dos senhores em matéria de prova a sociedade anônima e a sociedade limitada, tá bom? Esses foram os tipos societários. Senhores, agora nós passaremos a falar, né, sobre os grupos societários. É de extrema importância também, né? Com os arranjos, nesse contexto de os grupos societários, né, nós vamos verificar que com os arranjos empresariais, com a aproximação das pessoas jurídicas autônomas, são bastante comuns em tempos de uma economia globalizada, sendo os organismos sociais de grande porte, e estende aqui os seus interesses para além de seus países de origem, formando um conglomerado de multinacionais.
nesse contexto. As empresas transnacionais, assim como é uma realidade no mundo, dentro de um critério para a mensuração de tal realidade, os ativos e as receitas provenientes desses royalties, né? Bem como a quantidade de postos de trabalho mantido pelo empreendimento no exterior. Em comparação com as mesmas rúbricas, ativos, receitas e postos de trabalho que mantenha no seu país de origem em um ranking dos grupos plurissocietários brasileiros mais influentes no globo terrestre, possível ordená-los pelo faturamento de até R$ 1 bilhão de reais nesse contexto, ou pela quantidade de subsidiárias. Ao alcance das multinacionais de referidos conglomerados, é o reflexo da mesma prática já sedimentada nos mercados nacionais, inclusive o brasileiro. A dinâmica empresarial, ela fomenta aquisições e o consequente controle acionário de pessoa jurídica por outras ou em um mesmo nicho de mercado, nesse contexto. A Metalfrio, por exemplo, ao encabeçar o ranking das mais rentáveis nacionais brasileiras, de acordo com a pesquisa efetuada pela Fundação Dom Cabral de 2012, é uma estrutura-se como uma SA, que é uma sociedade anônima, que detém o controle acionário de outras 17 sociedades, entre sociedades anônimas e limitadas, distribuídas pelo Brasil e em 6 países, como Estados Unidos, México, Bahamas, Rússia, Dinamarca e Turquia. Tá? A companhia Vale é líder, de acordo com a Fundação Dom Cabral, no ano de 2012, tendo em vista sua dispersão geográfica pelos 5 continentes, presente em 38 países, além do Brasil. Também é SA, Sociedade Anônima, de capital aberto, como nós já vimos na aula passada, de forma pormenorizada. E aí essa SA, essa Sociedade Anônima de capital aberto, em seus países negociado nas bolsas de São Paulo, Nova York, Madrid, Paris, Hong Kong, cujo capital social distribui-se entre os sócios, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Investidores nacionais e estrangeiros, em que percebe o controle acionário da Vale Par, né? Essa sociedade anônima, com 33,7% do capital volante, que tem como acionista os seguintes: a Litela, que é os fundos de investimentos administradores pela Previ, com 49% das ações, da Bradespar, com 17,4%, a Mitsui, com 15%, o BNDES, com o BNDES Par, com 9,5%, e a Eletrolon Opportunity, né, com 0,3% do capital. O que eu estou trazendo para os senhores esses 2 modelos de companhia que são representados? Para que os senhores entendam nesses grupos societários, que são várias sociedades dentro desse grupo. E aí nós fomos verificando aqui, dentro desse meandro. Já a companhia Vale, ela detém o controle acionário de outras tantas sociedades e se mantém coligada com as pessoas jurídicas que lançam os objetos similares aos que explora com proeminência a extração de minerais, como nós sabemos. Mas também tem diversificado as suas operações, tendo em vista o que? A produção de fertilizantes, a operação de malhas ferroviárias, a logística para o transporte de mercadorias e a siderúrgica. Ao todo, conta com a participação societária de 37, né, em 37 outras sociedades, né, entre sociedades anônimas também e sociedades limitadas. Os exemplos mais comuns são a Metalfrio e a Vale, bem ilustram de forma pragmática essa complexibilidade, né, que nós estamos trazendo para os senhores, essa complexibilidade e também a permanência desses grupos empresariais.
Esses grupos empresariais, senhores, eles se projetam como uma possibilidade de alterações do perfil subjetivo desse empreendimento, com a correlata modificação dos quadros societários. Quando essas pessoas jurídicas tornam-se sócias de outras pessoas jurídicas, elas estabelecendo entre os entes coletivos relações hierárquicas e também ou de participação, tendo em vista que a necessidade de quê? De uma racionalização da exploração empresarial para reunir em torno de um ente coletivo principal, né? que é o holding, né? E aí a administração de várias sociedades ou de sociedades que se coordenem aí nesse contexto como parcerias, tendo em vista a necessidade de ciclavagem de capital ou oportunidade de investimento. Quanto aos grupos de direito e os grupos de fato, nós vamos entender que historicamente foi no direito alemão que o fenômeno da concentração empresarial ele se positivou-se, reconhecendo que as pessoas jurídicas autônomas poderiam se submeter à direção única. Para aclarar o nosso exemplo aqui, é o caso de Ouro Preto, né? Trazer para a nossa realidade, onde nós temos aqui um grupo de sociedades que foram montadas, que é o Grupo Dom Bosco, que é administrado ali pelo pessoal dos Testoni, né? Um nome bem conhecido aqui na nossa cidade. Eles têm um grupo e eles administram mais ou menos, aqui eu trouxe o exemplo, é mais ou menos parecido com isso. Eles têm várias empresas ligadas ao Grupo Testoni, né? E aí eles deram o nome de Grupo Dom Bosco, tá certo? Só para dar uma aclarada. Caso não tenham dúvida, me façam perguntas em sala de aula que eu responderei. A coincidência dessa gestão ou administração de acordo com a lei alemã, que trata dessas sociedades anônimas, lá de 1965, poderá estabelecer por convenção ou como efeito do poder de controle. No primeiro caso, essa convenção ou contrato depende de quê? De uma formalização junto aos órgãos de registro das atividades empresariais. No segundo caso, o liame aqui de subordinação, de influência recíproca, concentra-se no quê? Num poder de ingerência de uma sociedade em relação à outra e a decorrer da sua participação nesse capital social. A lei da sociedade anônima, ela inspirou-se na legislação alemã e também prevê um sistema dualista para o reconhecimento dos grupos empresariais, sendo a doutrina que encarregou-se de classificá-la em grupos de direito e de fato. Como nesse contexto, as sociedades controladoras e sociedades controladas, né? Os grupos de direito reclamam uma estrutura administrativa paralela aos órgãos já existentes em relação à sociedade de comando e à sociedade filiadas. O artigo 269, inciso 4, inciso 6 da Lei da Sociedade Anônima, né? Destacando como requisito básico para a constituição do grupo de direito a indicação expressa da sociedade de holding, né? Já nos grupos de fato, é prescindível o registro, sendo possível inferir de maneira implícita o poder de controle ao constatar-se de que uma sociedade controlada ultimará dirigida por outra controladora, quando diretamente ou através de outras controladoras, né, ou de outras controladas, torne-se titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente, preponderantemente, as deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Aí nesse contexto, artigo 243 da Lei da Sociedade Anônima. As sociedades coligadas, ela vem trazida pela Lei 11.941 de 2009, que atualizou a Lei da Sociedade Anônima, deixou de caracterizar as sociedades coligadas, tá? Apenas pelo percentual de participação no capital social de um ente coletivo em relação a outro ente.
a outro ente maior nesse contexto, ou igual a 10%, tendo em vista que hoje serão consideradas coligadas independentemente de um percentual mínimo, se caracterizada essa influência significativa dessa sociedade investidora em relação a essa sociedade em que se investiu. E influenciará também, essa influência é significativa, que se contextualizará, né, quando a investidora detém ou exerce esse poder de participar nas decisões das políticas financeiras ou também na participação nessa operacionalidade investida, sem controlá-la, artigo 243, parágrafo 4º da Lei da Sociedade Anônima. Por sua vez, senhores, saliente-se que em relação às sociedades contratuais, com regime jurídico concentrado no Código Civil, o percentual mínimo é de 10% de participação em uma sociedade em relação a outra, se mantém como critério para a definição de uma coligação, tá? Artigo 1099 do Código Civil. O que eu estou dizendo? Para que uma faça parte da outra, ela tem que deter, nesse contexto, ao menos 10% para que ela faça parte, tá certo? No grupo societário de direito de fato, de acordo com a sistemática inaugurada pela Lei da Sociedade Anônima, deveria ser mantido o princípio da autonomia patrimonial em relação às sociedades integrantes do grupo, tendo em vista não só o fortalecimento e ao incremento, nesse contexto, das relações intersocietárias, mas também para trazer segurança jurídica aos eventuais investidores. Da leitura do artigo 266 da Sociedade Anônima, é possível inferir que tal perspectiva, destacando-se a autonomia de cada ente coletivo e frisando-se, né, expressamente a conservação de patrimônios distintos até então, né? Entretanto, ao desmerecer ou diminuir essa efetividade da garantia da separação de patrimônio, percebe-se, né, que o direito pátrio excepcionou tal garantia ao prever a responsabilidade solidária de obrigações trabalhistas, né, conforme a CLT, o artigo 2º, parágrafo 2º também. E também os previdenciários da Lei 8.212 de 1991, artigo 30, inciso 9 dessa lei que por outrora expressamos. E, né, ou decorrentes também das infrações da ordem econômica, artigo 33 da Lei 12.529 de 2011. Nas reduções de consumos, há também a previsão de responsabilidade subsidiária dessas sociedades, né, integrantes desses grupos econômicos, conforme o CDC, conforme o Código do Consumidor, artigo 28, parágrafo 2º. Há também a independência de gestão e de patrimônio não deveria conduzir à unificação de responsabilidade das responsabilidades jurídicas, o que apresentaria admissível somente em casos de fraude ou de abuso de poder econômico, né, de poder de controle, pois essa solidariedade juridicamente importa a relevância negativa nessa economia, propensa a combater, né, a comprometer as atividades de entes coletivos, autônomos e viáveis financeiramente. As hipóteses legais de solidariedade faz-se até então presumir uma confusão patrimonial entre os integrantes dos grupos econômicos, o que apresenta como incremento do risco inerente até então à atividade empresarial e autoritariamente, né, poderá ser cotado como custo adicional desse empreendimento, tá certo? A inflação legislativa, ao impor hipóteses objetivas de responsabilidade solidária, inclusive entre empresas parceiras, mais uma vez desprestigia, né, até então, a autonomia da pessoa jurídica e, portanto, a responsabilidade limitada. Tal opção jurídica, que não se exige prova de fraude ou também prova de abuso de direito para responsabilizar todo o grupo solidariamente, mostra-se ineficiente, pois leva
eleva sobremaneira os custos dessa transação até então e acaba alocando para quem menos interessa a preservação da empresa do direito ao recebimento do seu crédito, não importando quem seja o devedor de direito dessa obrigação, muito menos eventual contaminação derrocada da empresa saudável. Paradoxal, é criticável que tal inflação legislativa, pois a legislação da sociedade anônima trouxe mecanismo a impedir os abusos decorrentes de uma gestão econômica unitária e a envolver sociedades dos grupos. Além dessa autonomia jurídica, expressamente pela lei brasileira, prevê o que? A configuração do abuso do poder de controle na perspectiva de prejuízos às controladas ou também às coligadas, artigo 115, 245 e também artigo 246 da Lei da Sociedade Anônima. Quanto à alteração da estrutura jurídica das sociedades empresárias, como efeito da concentração patrimonial, nós vamos entender que esses arranjos interempresariais são bastante comuns, tendo em vista a necessidade de dinamizar os recursos disponíveis para o desenvolvimento de determinada atividade. Além da participação societária, talvez seja a mais vantajosa aos empresários remodelarem o que? Essa estrutura jurídica da sociedade que compõe, tendo em vista o que? Uma possibilidade de que após as alterações do tipo de sociedade, esse capital da sociedade reste fortalecido. A capacidade desse gerenciamento tenha sido incrementada, mesmo que a concentração empresarial econômica do ponto de vista objetivo. Resulta-se no desaparecimento dessa personalidade jurídica de algum dos entes coletivos envolvidos até então nas operações de concentrações das sociedades empresárias. Quanto a um deles, nós podemos ver o primeiro, que é essa transformação. A transformação nada mais é do que essa sociedade empresarial, não será dissolvida ou liquidada, apenas optará pela modificação do tipo societário por conveniência. Por exemplo, uma sociedade limitada que, diante do vulto de seus negócios e da popularidade que ela tenha alcançado nesse mercado, confie que, transformada em uma sociedade anônima de capital aberto, essas ações e valores imobiliários que vier a disponibilizar sejam bem aceitos nos termos do artigo 1113 do Código Civil. O ato de transformação independe da dissolução ou da liquidação da sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição dos próprios tipos em que vão se converter-se. Exige-se também uma unanimidade entre os sócios, e a não ser que o contrato social, previamente já tinha sido estabelecido a possibilidade da alteração do quadro societário, sendo que o sócio que não concorde com essa operação, o sócio, portanto, dissidente, poderá exercer o seu direito de retirada, artigo 1114 do Código Civil. Quanto à incorporação, na incorporação, senhores, o ato de concentração patrimonial importará na extinção de uma ou de mais pessoas jurídicas, que terão seus patrimônios absorvidos pela incorporação, artigo 1116, haverá concentração patrimonial e a extinção de mais pessoas jurídicas. Quanto à fusão, na fusão haverá não só a concentração patrimonial, mas também a criação de um sujeito de direito novo, artigo 1119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar uma sociedade nova, que elas sucederá nos direitos e obrigações, conforme o Código Civil elenca. Nesta hipótese, as sociedades, elas somam-se e somem, em seguida, dando lugar a uma nova empresa. Na cisão haverá a dissolução, a diluição automaticamente desse patrimônio da sociedade cindida e sua extinção jurídica se todo o seu capital social for vertido para outra sociedade,
como diz o artigo 229 da Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6.404 de 1976, né? A cisão é a operação pela qual essa companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedade, constituída para que esse fim ou já existente, extinguindo-se até então, né, essa companhia cindida. Se houver uma versão de todo o seu patrimônio ou dividindo o seu capital, né, o seu capital, se parcial a versão. Há de salientar que as operações de concentração de patrimonial não poderão prejudicar o crédito de terceiro. Essas novas pessoas jurídicas que surgiram em decorrência das operações de concentração patrimonial, né, sucederão as que se extinguirem nas obrigações contraídas por elas e eventualmente ainda pendentes de satisfação depois das alterações societárias, né, nesse contexto. E aí nós vamos entender que, paralelamente ao Código Civil, a Lei das Sociedades Anônimas, também disciplinadas as operações de transformação, fusão e cisão, artigo 220, 234 e da Lei 6.404 de 1976. Por fim, chegamos ao final do nosso conteúdo da aula hoje, que foi sobre tipos societários e grupos societários. Na próxima aula, depois da nossa webconferência logo mais à noite, falaremos, né, sobre desconsideração da personalidade jurídica. Demos uma pincelada durante algumas aulas nossas, e numa aula nossa, sábado letivo, iniciaremos sobre títulos de crédito e depois títulos de créditos em espécie, falência, recuperação judicial, né? Estou falando dos últimos temas das nossas aulas. Desconsideração, recuperação judicial, um tema bem relevante, e já, conforme estou elencando, as próximas aulas e já a nossa prova do G2, tá certo? E boas férias para quem teve nota máxima em todas as matérias, tirou a nota permissível para aprovação, né? Boas férias e já a preparação para o novo semestre, que será o próximo, tá bom? No mais, eu me despeço dos senhores e desejo a todos uma boa aula aí, tá certo? Logo mais à noite iniciaremos a nossa webconferência falando aí sobre dando algum apanhado, tirando dúvidas sobre sociedade limitada e sociedade anônima. Creio que os senhores terão muitas dúvidas para serem explicitadas na nossa webconferência. Até mais!